De um lado, uma dona incontestável do mundo automotivo tradicional, uma gigante japonesa que construiu seu império sob o pilar da confiabilidade mecânica indestrutível, a marca que fez o brasileiro tratar carro como investimento. Do outro lado, a nova força da natureza, uma empresa química chinesa que virou montadora, engoliu o mercado de eletrificados em tempo recorde e transformou baterias em commodities de massa. Toyota contra BYD. Essa não é apenas uma briga por fatias de mercado ou para ver quem vende mais no fechamento do mês. O que está acontecendo nos bastidores da engenharia dessas duas empresas é uma guerra de sobrevivência com data de validade. Até o ano de 2030, tá pertinho, tá? Uma dessas duas filosofias vai se provar um erro de engenharia trágico e multibilionário. E a empresa que errar na mão física e na matemática de custos, a longo prazo, corre o risco real de sofrer o mesmo destino que a Nokia sofreu no mercado de celulares, que é a obsolescência irremediável. Hoje, no Artifícios Automotivos, nós vamos abrir o capô dessa disputa. Vamos esquecer comerciais de televisão e analisar sim as patentes, a química celular e as rotas de desenvolvimento que Toyota e BYD estão trilhando. Prepare-se para entender quem está jogando xadrez e quem está cometendo um erro técnico crônico que pode colapsar suas operações até o fim dessa década. Se você, então, gosta de automobilismo levado a sério, sem puxação de saco para a montadora A, B ou C, deixa aqui o seu hype. Hype é muito importante aqui embaixo. E se inscreva, porque a verdade da física ninguém consegue esconder por muito tempo. Vamos começar analisando a BYD, tá? Que é a sua grande joia e coroa. Tecnologia Blade. O marketing dessa marca chinesa é impecável. Eles te mostram o teste de perfuração por prego, provam que a bateria não explode, não incendeia e que é o ápice da segurança para a sua família. E do ponto de vista de segurança contra a fuga térmica, eles estão absolutamente certos e avançados. O fosfato de ferro-lítio, ou simplesmente LFP, é quimicamente muito mais estável que o níquel, manganês e cobalto, NMC. Mas a engenharia é feita de escolhas, e todo bônus traz um ônus. O grande erro de engenharia que a BYD está tentando mascarar com o ganho de escala é a densidade energética gravimétrica e o comportamento termodinâmico do LFP no mundo real também. A química LFP é inerentemente pesada e volumosa para a quantidade de energia que consegue armazenar. A bateria Blade contorna isso, eliminando os módulos tradicionais e usando as próprias células como a estrutura do assoalho do carro. A ideia é genial no design, mas esconde uma matemática perigosa. Tá? Para entregar autonomias decentes, os carros da BYD precisam carregar pacotes de baterias massivos, muito grandes e pesados. Estamos falando de SUVs e sedãs médios pesando facilmente mais de 2 toneladas. Esse peso morto esmaga a própria eficiência dinâmica do carro. Exige suspensões muito mais rígidas, buchas que sofrem fadiga precoce, que acontece nesses carros, componentes de direção, caixas de direção que se desgastam em metade do tempo de um carro convencional. Além disso, a curva de tensão de uma célula LFP é quase plana. Eu sempre explico isso aqui para vocês. O sistema eletrônico do carro sofre para calcular o real estado de carga, que é o famoso SOC, baseando-se apenas na voltagem. É por isso que você vê tantos relatos na internet de carros elétricos, principalmente chineses, que marcam 30%, 20% de bateria e, de repente, despencam para zero em 2 km de rodagem. E tem mais, o LFP odeia extremos de temperatura. No calor excessivo do trânsito brasileiro ou no frio extremo, regiões sul do nosso país, a resistência interna da célula sobe, a eficiência de recarga cai e a degradação também acelerada ocorre no SOH, que é o estado de saúde da bateria. Então vamos lá. Essa saúde, o preço, começa a cobrar da BYD se ela não conseguir migrar produção de massa para químicas que superem essa limitação física sem explodir custo. Eles acabarão ficando presos em carros pesados, difíceis de reparar e com valor de revenda destruído pela desconfiança que vai acabando acontecendo sobre durabilidade dos componentes de suspensão e até mesmo das células quando o carro for usado. Vamos agora atravessar para o oceano e olhar para o outro lado, o Japão. Se a BYD corre risco pelo excesso de velocidade de tecnologia de transição, a Toyota cometeu também um erro oposto.
a arrogância de lentidão baseada em apostas fracassadas. Por mais de uma década, a diretoria da engenharia da Toyota insistiu que o futuro da descarbonização não estava nos carros elétricos a bateria, mas sim nas células de combustível a hidrogênio. Todo mundo sabe disso. Eles despejaram bilhões de dólares no desenvolvimento do Toyota Mirai, que deu um problemão lá nos Estados Unidos. Criaram um milagre da engenharia mecânica capaz de transformar hidrogênio em eletricidade, liberando apenas água pura pelo escapamento. Até aí o carro até funciona. Mas qual é o problema? Eles ignoraram a física da eficiência energética global e a infraestrutura do mundo real. Para produzir, comprimir em 700 atmosferas, transportar e armazenar hidrogênio líquido, meu amigo, perde-se mais de 70% da energia original nesse processo. É uma conta que não fecha na planilha de custos do planeta. É muito pior que combustível fóssil. Enquanto a Toyota tentava empurrar o hidrogênio goela abaixo do mercado global, a China dominava a cadeia de suprimentos de mineração de lítio e refino de materiais para baterias. Quando a Toyota finalmente acordou, que foi agora bem recente, para o fato que o mundo já estava comprando muitos carros a bateria, eles estavam anos atrasados. O primeiro veículo 100% elétrico deles, de volume global, foi o BZ4X. Foi um desastre de engenharia nesse lançamento. As rodas corriam o risco de soltar por falha de torque nos parafusos e o gerenciamento de recarga em baixa temperatura limitava drasticamente o uso desse carro. A marca mais confiável do mundo entregou um produto imaturo, porque foi atropelada pelo tempo. Mas a Toyota não é uma gigante boba. Eles sabem do atraso e aí decidiram jogar uma cartada, tá? De tudo ou nada, para tentar aniquilar a BYD e todas as outras marcas de elétricos até agora, 2030. Essa cartada atende pelo nome de bateria de estado sólido. Atualmente, todas as baterias da BYD usam um eletrólito líquido ou gel para fazer os íons de lítio viajarem entre o ânodo e o cátodo. A Toyota possui milhares de patentes de baterias que substituem esse líquido pelo material cerâmico ou polímero sólido. Se realmente a Toyota conseguir colocar o estado sólido em produção em massa nessa data de 2030, o jogo vira instantaneamente. Estamos falando de baterias que dobram a densidade energética atual, reduzem o peso do carro pela metade, carregam de 0 a 80% em menos de 10 minutos e eliminam completamente o risco de incêndio. Seria então a morte térmica da tecnologia Blade atual da BYD. Mas aqui reside o erro de engenharia atual da Toyota. A física de laboratório é linda. A escala industrial é um inferno. Produzir baterias de estado sólido exige ambientes com nível de umidade quase zero e uma precisão de montagem microscópica para evitar as chamadas dendritas, que são aquelas agulhas de lítio que crescem dentro da bateria e causam o curto-circuito interno. O custo estimado de produção dessas células hoje é proibitivo para carros de massa. A Toyota, então, promete essa revolução para o fim da década, mas até lá, eles continuam vendendo os híbridos convencionais que, embora excelentes, perdem pelo apelo tecnológico a cada atualização que as concorrentes chinesas fazem. Então, a disputa se resume a uma corrida contra o tempo, e isso é muito claro. A BYD tem a liderança de mercado, o controle dos insumos minerais e a capacidade de despejar milhões de carros baratos nas ruas hoje pelo mundo, criando uma dependência também global da sua marca, entendeu? O erro deles pode ser apostar que o consumidor vai aceitar a depreciação acelerada e os problemas de engenharia periférica que eu comentei aqui no início do vídeo, que são gerados pelo próprio peso excessivo dos seus carros pelo longo prazo, né? Vai acontecer muitos problemas. A Toyota tem a reputação, a engenharia mecânica refinada e um caixa bilionário dos seus modelos híbridos, principalmente aqueles flex, né, como o Corolla e o Cross, tá? Que financiam as suas pesquisas. O erro deles é soberba de achar que o mercado vai esperar pacientemente, como o japonês, que eles dominem a manufatura do estado sólido, enquanto frotas inteiras migram para os ecossistemas digitais chineses. Se a BYD conseguir evoluir sua química de baterias de sódio ou ligas de manganês mais leves antes que a Toyota industrialize o estado sólido, os japoneses perdem a liderança histórica.
Mas se a Toyota cumprir esse cronograma de engenharia prometido para 2030, a enxurrada de carros elétricos chineses atuais vai parecer tecnologia obsoleta do passado, transformando as baterias Blade em sucatas pesadas de descarte caríssimo. Então, nessa guerra de titãs da engenharia, quem ganha no curto prazo é quem oferece o menor custo por quilômetro rodado. Mas quem ganha a longo prazo é quem respeita as leis da termodinâmica. O mercado de transição energética é um campo minado e o seu dinheiro não pode ser cobaia de laboratório de nenhuma dessas marcas, principalmente as duas que eu estou falando aqui com vocês. Mas agora, eu quero saber o seu veredito aqui, ó, no comentário aqui abaixo. De qual lado você coloca o seu dinheiro? Na durabilidade mecânica e na promessa tecnológica da Toyota? Ou na velocidade, inovação, custo-benefício imediato da BYD? Escreve aqui embaixo, porque a discussão técnica de vocês na comunidade é o que faz aqui o canal Artifícios Automotivos ser o canal mais limpo do YouTube brasileiro. Principalmente é o mais técnico, tá? Tá ok? Então não esqueçam de deixar aquele hype, tá? O hype é barato, é de graça, não custa nada, tá? E principalmente se esse vídeo trouxe dados técnicos que você não vê por aí na grande mídia. Compartilhe também esse link com aquele seu amigo que vive defendendo marca como se fosse time de futebol. Aqui eu vejo isso aqui direto. Vou explicar sobre uma marca, vem sempre um fanboy defender a marca e não abre a mente dele. Tá? Eu sou o Artifícios Automotivos. A gente se vê em 2 vídeos aqui ao lado, ó, para continuar o quê? Aumentando a capacidade técnica, a cabeça de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.